Ninguém imaginava que por trás dos sorrisos de Priscila Fanti havia uma história tão dolorosa. O que ela escondeu sobre o filho é de partir o coração, e só agora decidiu compartilhar essa verdade com o mundo. Você está prestes a descobrir um segredo que vai mexer com você de um jeito que poucas coisas conseguem. O que aconteceu com o filho de Priscila Fanti é algo que ninguém poderia prever, e essa revelação vai te deixar sem palavras. Fique até o final, porque cada detalhe dessa história é mais impactante do que o outro, e você não vai querer perder nenhum segundo. Quando Priscila Fanti decidiu abrir o jogo, ninguém estava preparado para o que ela tinha a dizer. Durante anos, ela manteve essa história guardada, talvez por medo do julgamento ou simplesmente para proteger o filho de uma exposição desnecessária. Mas, como todas as verdades, essa também encontrou seu caminho para a superfície. E quando veio à tona, trouxe com ela uma onda de emoções que não deixa ninguém indiferente. O que poucos sabem é que, por trás dessa revelação, há uma batalha silenciosa que Priscila enfrentou sozinha. Ela contou que o pai de seu filho o abandonou quando ele tinha apenas 5 anos. Essa foi uma ferida profunda, que deixou marcas não apenas no menino, mas também na própria atriz, que se viu obrigada a ser forte em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Imagine o peso de carregar essa dor e ao mesmo tempo tentar manter a aparência de que tudo estava bem. Em uma conversa carregada de emoção no podcast Mil e Uma Tretas, a atriz revelou o que muitos não imaginavam. O pai de seu filho, Renan Abreu, simplesmente desapareceu da vida de Romeu quando o menino tinha apenas 5 anos. Ele simplesmente sumiu, disse Priscila, e essas palavras ecoam como um grito de dor que ela guardou por tanto tempo. O vazio deixado por essa ausência foi como uma sombra que pairou sobre ela e sobre o pequeno Romeu, que não conseguia entender por que o pai havia desaparecido tão de repente. Priscila lembra com clareza o momento em que precisou explicar a Romeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Eu chamei o Romeu e expliquei para ele que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeu, relembrou a atriz, com a voz carregada de uma tristeza que só uma mãe que vê o filho sofrer pode entender. Enquanto Priscila tentava manter a compostura, Romeu, com a ingenuidade de uma criança, se agarrava à esperança de que tudo não passava de um mal-entendido. Ele ficava: vamos ligar para ele, vamos falar com ele. Eu tentava ligar e ele não atendia. Depois de dias, ele falava assim: já sei, o celular dele deve ter quebrado. E eu dizia: deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, algo assim. Contou Priscila, descrevendo as tentativas desesperadas de Romeu de manter o pai por perto, mesmo que só no pensamento. Você consegue imaginar o desespero de uma mãe que não tem respostas para dar ao seu filho? Com o tempo, a ausência do pai começou a pesar de forma insuportável sobre Romeu. A confusão e a angústia cresceram a tal ponto que o menino começou a temer pelo pior. Chegou a um ponto em que ele começou a ficar preocupado, pensando que o pai tinha morrido, porque ele não conseguia entender o desaparecimento, revelou Priscila, expondo uma dor que qualquer mãe tentaria evitar que seu filho sentisse. A situação se tornou ainda mais dolorosa quando, em uma das poucas vezes que Renan esteve por perto, ele passou por Romeu sem sequer parar para conversar. O Romeu me contou: eu não sabia, mas ele disse: eu estava no condomínio com a Larissa, funcionária da casa, fazendo um piquenique, e ele passou de carro e disse: já volto. E nunca mais apareceu. Faltou esse momento de sentar com a criança e explicar, declarou Priscila, revelando o quão cruel foi o impacto dessa falta de explicação para uma criança que só queria uma palavra do pai. Por mais dolorosa que tenha sido essa experiência, Priscila encontrou um certo alívio no desfecho dessa história. Para mim, foi um grande alívio. Eu tive que tentar suprir as necessidades do Romeu, disse a atriz, ao refletir sobre como essa ausência, apesar de tudo, permitiu que ela tomasse as rédeas da situação e criasse Romeu da melhor maneira que podia. Mas, apesar do alívio, essa é uma ferida que ainda permanece, um tema que Priscila prefere não reviver com frequência. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. É realmente um assunto que eu prefiro guardar, porque envolve uma outra pessoa.
Deixa como está, concluiu, deixando claro que, apesar de tudo, existem dores que o tempo não apaga completamente. Essa revelação de Priscila Fanti não é apenas um desabafo, é um relato de força, de superação e de como, mesmo diante das circunstâncias mais cruéis, uma mãe pode encontrar maneiras de proteger seu filho e seguir em frente. A história dela nos lembra que, mesmo nas sombras mais escuras, a luz da esperança pode surgir, mostrando o caminho para a resiliência e o crescimento. Priscila Fantin revelou uma verdade que poucos conheciam, mostrando a difícil realidade que enfrentou ao lidar com o abandono do pai de seu filho. Essa foi uma jornada cheia de desafios, mas Priscila encontrou forças para criar Romeu com todo o amor e dedicação que ele merecia. Agora, ao compartilhar essa parte de sua vida, ela não só expôs um episódio doloroso, mas também mostrou sua incrível capacidade de superar adversidades. E você? O que acha dessa história? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou por uma situação similar? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. A história de Priscila é um exemplo de força e resiliência, mas cada um de nós tem uma forma diferente de lidar com os desafios. Compartilhe suas experiências e vamos continuar essa conversa. Se você quer acompanhar tudo o que ocorre no universo das celebridades, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muita coisa que ainda vamos compartilhar com você e você não vai querer perder. Até o próximo vídeo.